Olá, amigos, muito boa tarde, muito boa tarde. Estamos aí nesta segunda-feira, dia 9 de junho de 2025, começando a semana. E já aproveito, como a gente sempre faz, aí desejando para você uma excelente semana, né? A gente sabe que tem muito trabalho pela frente, graças a Deus por isso. Já cumprimento você, Cruzeiro do Sul, Assis Brasil, passando por todo o Acre, todos os municípios, e vamos para a capital. Quem está conversando comigo hoje aqui, batendo um papo, é o secretário de Educação, Aberson Carvalho. Sempre que necessário, eu ligo, Aberson, tu tem que vir no programa. É importante um secretário como ele, que administra praticamente um orçamento maior do que a Prefeitura de Rio Branco, está sempre dialogando com a comunidade, trazendo as informações, tem tanta coisa acontecendo, e é bom. E a gente sabe que saiu uma matéria em rede nacional, no Emissora, tratando de um problema no ramal da Limeira, que a gente aqui conhece muito bem, que é lá no projeto, ó a Covid. Antimari. Antimari. É lá no Antimari, aquele projeto antigo, era aquela reserva do Estado, né, da exploração racional, aquela coisa. Bom, todo mundo sabe dessa história, que está rolando na rede social e matéria também aí. E eu trouxe o secretário, convidei aqui para a gente tratar desse assunto, até porque ele mesmo, em programas anteriores aqui no Gazeta Entrevista, já contava da dificuldade das escolas rurais, da distância, dos ramais ruins, de transporte fluvial, de transporte nos ramais e tudo, a gente já tratava desse assunto. Então, no meu caso, não foi uma grande surpresa. E a gente vai destrinchar aqui esse episódio que aconteceu no ramal da Limeira, no projeto Antimari. Secretário, Olá, tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. Boa tarde. Bem-vindo, bem-vindo. Obrigado por ter atendido o convite em primeira mão. Sei que tem muita gente querendo falar com você aí, e aí nos deu uma preferência. Obrigado. Astério, é sempre um prazer estar aqui com você. Quero desejar boa tarde a todos que estão nos assistindo em todo o Acre, também pela internet, ou seja, o mundo acompanha também a gente aqui pelo Gazeta Entrevista. E falar de educação para mim é sempre muito prazeroso. Como professor, tenho consciência das responsabilidades e das realidades que vivemos no nosso estado. E hoje eu tenho certeza, absoluta certeza, de que a matéria apresentada em rede nacional olharam para a Amazônia, olharam para o Acre, porque é preciso ser enxergado como política pública. Nunca escondemos as dificuldades de se fazer educação do campo e educação indígena. As adversidades Você apresentadas falou isso na última entrevista. Aqui comigo. As adversidades apresentadas de infraestrutura, de luz, de saneamento, todas elas são desafios, internet são desafio para a Amazônia. Não é um problema do Acre, não é um problema somente de Rondônia, ou do Amazonas, ou do Amapá, é de toda a região. E quando você olha até para os países vizinhos, como Bolívia, Peru, Sim, toda essa região amazônica que a gente tem aqui de país ao lado, refletem as mesmas dificuldades. A gente só precisa compreender, Astério, que a educação pública no Acre, ela tem o compromisso de garantir que aquele aluno, mesmo na comunidade mais distante, possa ter o professor... Lá no meio do mato. Lá no meio do mato, possa ter o professor mais próximo da casa dele. Só para você ter ideia, essa escola chamada Limoeiro Anexo, que ela não é uma escola, a escola é a escola central, ela é um anexo. E como esse anexo surgiu? Surgiu em 2023, quando a comunidade veio junto à secretaria e pediu que colocasse um professor na comunidade para poder os filhos, como existe tantas, para que os filhos pudessem ter aula. Porque mesmo sendo 10 quilômetros de distância da escola mais próxima, rapaz, é longe, 10 quilômetros. Não tem como andar. A região onde está alocado é a 100 quilômetros da BR asfaltada, que é a BR-364. Ali, para quem conhece bem, o ramal do Espinhara, você tem o Linha Nova para a esquerda e o Espinhara para a direita. Aquele Espinhara, por exemplo, no inverno, Astério, o rio atravessa a estrada mais ou menos 5 vezes até chegar a essa escola. Ou seja, alaga, não tem como andar. E lá é Tabatinga. Lá é aquela areia que você, quando põe o carro em cima, atola. A reportagem que foi lá, atolou 3 vezes. Ontem a nossa equipe esteve lá, atolou numa caminhonete traçada. Então mostra o desafio de onde está, a 100 quilômetros dentro da floresta, numa unidade de conservação, que é chamada Reserva do Antimari, e lá toda aquela população
pediu que colocássemos um professor. O Estado não pode se negar a colocar um professor, porque o mais importante é garantir que aquelas crianças, que aqueles jovens possam estar na sua comunidade local. Na década de 80, na década de 90, era uma inversão. As pessoas vinham para a cidade. Sim. E dessa cidade nasceu periferia, dessa cidade nasceu pobreza, nasceu violência, e nós temos os resultados e reflexos como hoje. A ideia é a fixação no campo, do A jovem. ideia é manter ele na família, sua própria cultura. Perto da família. Exatamente, porque é responsabilidade da própria Por família. exemplo, se a secretaria não tivesse concordado com o anexo, eles estariam sem aula agora. Estariam sem aula, ou provavelmente teriam que se mudar para outra região, onde tivesse Ou mais andar aulas. os 10 a cavalo, E que não é um fácil. burro, E que não é tocando fácil, a vida. porque nem todos têm um cavalo e um burro. Essa é uma realidade. Tem moradores naquela comunidade, Astério, que eu conheço, né? Moradores que estão lá e que não vêm na cidade, no Bujari, por exemplo, na cidade de Bujari, há mais de 3 anos. Então são pessoas que vivem da floresta, que vivenciam a floresta. E se você me pergunta, mas secretário, precisamos superar esse desafio. Precisamos, ele é secular, ele é um problema de todos os governos que já passaram. Porque a floresta estadual do Antimari, quando foi criada, eu acho que no governo, talvez, do Jorge Viana, ela já antes de ser a floresta estadual, já tinha gente morando lá. Tinha gente, já tinha, na verdade, tinha uma ocupação. Uma ocupação que ocorreu há 30 anos atrás. Antes mesmo, no início dos anos 90, ocorre aquela ocupação, né, daquela comunidade. E era um seringal, grande seringal. E foi sendo ocupado. Ali era o centro do seringal. Era o centro do seringal. Foi sendo ocupado, e foi cada vez ampliando. Quando se chega na reserva ali, quando se chega na Funtac, que é uma estrutura que tinha dessa reserva, que a ideia era fazer o beneficiamento de madeira nessa área e levar já a madeira beneficiada do manejo sustentável, quando se criou aquela estrutura pensando num desenvolvimento já daquela comunidade. Porém, esse projeto ele hoje não funciona mais, não vingou. Né? Não teve o seu ciclo de renovação, e hoje aquela comunidade se expandiu para mais dentro. Esse ramal, por exemplo, Astério, ele começa ali, perto do riozinho, Riozinho do Andirá. Tem mais de 160 quilômetros que vai sair em Sena Madureira, pelo amor de Deus, por dentro. Então, chão. é muito chão, é muita gente, e tem muita população lá dentro. E o que nós precisamos dizer é que o desafio está na porta e precisa ser superado. Essa escola ela foi temporária, Astério, a pedido da comunidade. E hoje, em parceria com a prefeitura, nos próximos 35 dias, 40 dias, nós estamos entregando uma nova escola. Lá que próximo. Não é a 10, vai ficar a 4, 3 quilômetros daqueles moradores. Porque favorece outras pessoas. Favorece outras pessoas. Outras famílias também, para poder mandar seus filhos. E isso a gente está colocando, né, que é um desafio, porque fazer educação nessa infraestrutura requer muito investimento. Aquilo ali era um curral mesmo? É porque eu achei estranho, eu conheço curral. Não foi curral não. Nunca foi curral ali, Aquilo ali a própria comunidade construiu, foi a própria comunidade que fez para receber o professor. Nunca foi curral, né? Até mesmo porque aquela cobertura ali não uma cobertura de curral. E o espaço de uma coluna para outra não é um... Não é curral. Eu achei estranho, porque eu falei, um curral aqui... Curral escola curral. Não é uma estrutura adequada também. Agora, você sabe, secretário, você sabe, eu estou nos meus 64 anos, sou técnico agrícola, trabalhei no INCA, na Emater, na Colonacre, na Secretaria de Agricultura, vivi nos Naris, Núcleo Rural Integrado de Apoio que tinha nas comunidades, então a gente conhece um pouco. Eu vi, com os meus olhos que a terra de comer, aulas sendo dadas em chapéu de palha, no seringal. Eu vi sendo aula em casa de farinha. Eu vi ali 5, 6, 10 alunos, o professor lá. Eu vi isso. Claro que hoje mudou as coisas, você tem que ofertar o melhor. Mas o senador Márcio Vittar se pronunciou agora há pouco, eu recebi até um material aqui, inclusive na defesa do Estado da Educação, de que essa é a dificuldade que você está colocando. Né? Ninguém nunca escondeu, Astério, ninguém nunca escondeu esse desafio e essa dificuldade. Parece até que descobriram a roda. Pois é. Essa roda já existe faz tempo, há décadas. Passando o governo de direita para a esquerda, saindo lá de Nabo Júnior, do meu próprio padrinho, Geraldo Mesquita, de lá para cá, esse processo de garantir a educação no Acre, no seu interior, repassa por todos os governos. Os acrianos sabem disso, né? Quem conhece a Zona Rural sabe.
O mundo de fantasia da cidade é outro. Parece que aqui as nossas escolas são, graças a Deus, tem uma escola estruturada, escolas boas, são uma das mais bonitas do país, mas a gente sabe que a realidade do campo e a realidade indígena é totalmente diferente. Mas tem escola boa no campo também? Temos escolas, a gente começou a construir escolas modelos. Já construíram no passado. Nós continuamos na construção. Só que para você ter ideia, Astério, são 420 escolas do campo. 420 escolas do campo indígena. É muita Ou escola, seja, das né? 630 que nós temos, 420 estão focadas no campo indígena. E a maioria delas, Astério, tem 10, tem 8, tem 18 alunos, tem 5 alunos. A maioria delas, elas são, como a gente fala na gestão pública, insolvente financeiramente. Sim. Ou seja, elas não conseguem pagar seus custos. Exatamente. Porém, o governo compreende que a necessidade de garantir que esse O estudante ensino que público. esteja dentro da floresta ou numa comunidade indígena possa ter um professor da própria comunidade, da sua vivência local, para garantir seu ensino-aprendizagem. Isso é inclusão, isso é garantia de direito. Óbvio que o ideal seria que o Estado tivesse a capacidade de construir de forma antecipada. Ah, a cidade vai crescer para o norte. Vamos avançar com construção de escolas para o norte, porque a cidade está crescendo. Mas não é a realidade da cultura do nosso Estado. O nosso Estado, da noite para o dia, aquela população que está naquela região começa a migrar para mais dentro. Vende a posse que está aqui na beira, O Peixoto. faz uma trincheira, Aí o projeto Peixoto. faz uma trincheira mais para dentro. Foram vai vendendo as terras, os lotes, virando fazenda de algumas Sim. pessoas, concentraram a terra novamente, eles foram para dentro da reserva de Chico-Mendes e outras reservas. Que é ali adjacente. Inclusive Pantimaria. Isso aí é a região de Chapuri, gente, para vocês estarem só se entendendo ali. É exatamente. região de Chapuri, por aquela área ali. Essa era esse projeto Peixoto, que avançou pela unidade, né, de conservação Chico Mendes. Isso é a movimentação da população da floresta, como também ocorre da população indígena. Por exemplo, a gente está tendo agora uma grande movimentação indígena na região de Feijó e Tarauacá. As comunidades indígenas crescem e, por ter crescimento, há uma orientação do líder de que nós precisamos se dividir para ocupar território. Então, eles pegam, avançam 3, 4 horas andando à frente para montar mais uma comunidade, mais uma aldeia e lá se fixar como ocupação territorial. Estão errado? Não, é da cultura. Só que lá nessa comunidade, novamente, precisamos garantir um professor. Vai ter que ter uma escola e um professor. E aí começa toda a luta pela construção de infraestrutura. Hoje, Astério, eu tenho uma consciência de que a educação já avançou e avançou muito. Mas a gente ainda está longe, Astério, na educação indígena e na educação do campo. É um reparo que o Brasil deve fazer. O Brasil precisa Mas ter... ontem, numa discussão no Congresso, lá na Casa Presidencial da Câmara, lá, né, com o ministro da Fazenda, os deputados estavam propondo reduzir o Fundeb. Ainda bem que não passou, né? Você sabe, A né? conta não fecha, Astério. Hoje, para você ter ideia, 84% dos nossos recursos são tudo para folha. Ou seja, dos 2 bilhões que nós temos, 1 bilhão 588 milhões é para Folha de pagar pagamento. pagamento, é pagamento do servidor. Então não temos mais aquela margem, aquele tão sonhado dinheiro da educação que está sobrando. E é nesse apelo de não termos condições financeiras que a gente vai fazer, está fazendo, está publicando já, uma carta aberta aos parlamentares. Eu ia fazer essa pergunta. Quer dizer que, por exemplo, na sua gestão, a Secretaria recebeu emenda parlamentar para a construção de escolas? Pouquíssimas. Temos da Socorro, temos agora do Roberto Duarte, esse ano passado ele deu, mas são poucos, porque a gente está falando de um volume que a gente precisa de muito mais. E estamos falando, Astério, de escolas de uma sala de aula, escola de 2 salas de aulas, de 3 salas de aula, de 4 salas de aula. Nós não estamos falando de escolas grandes. Por exemplo, o próprio PAC não olhou a educação do campo. O PAC, agora, ficou fora. Lula. Olhou o quilombola indígena. Nos deram uma escola indígena para o Acre. Só uma? Uma, que custa 14 milhões. Eu disse, ô secretária, o FNDE, posso dividir ela em 30? Porque eu não preciso de 14 milhões para fazer uma escola indígena. Eu preciso de escolas de 400, de 700, de 600, de 800 mil que atenda pequenas e médias comunidades. Senão vai ficar um elefante branco lá no meio da que não vai adiantar nada. Floresta. Exatamente, que não vai adiantar nada. E nós temos projetos já prontos para isso. Tentamos buscar via BID, Banco Internacional de Desenvolvimento, um financiamento para ser pago com a própria educação, pelo Fundeb.
Porém, hoje o Estado está em alerta, né? Ou seja, em virtude da questão da previdência, dos gastos, nós estamos impedidos de contrair novos financiamentos. Ok, um dia que puder, temos projeto para isso. Mas como nós não temos esse avanço neste momento, o nosso intuito É a bancada federal. é a gente falar com a nossa bancada federal, com a nossa bancada estadual, que agora o Eu ia parlamentar te estadual falar, né? tem Tem emenda. 4 milhões de emenda cada deputado Cada estadual. um se desse 10% da sua emenda, nós teríamos em 2 anos esse problema resolvido. E não é Nossa. muito, quando você fala em educação, doar 10% das suas emendas de 2 anos Não é. para não garantir Não ali é. uma política pública de inclusão, de direito e que com certeza gera desenvolvimento econômico. O senador Márcio Bittar, a deputada Socorro Neri, o deputado Ulisses já se prontificaram já a colaborar com esses recursos. Vou ligar também para o senador Petecão, o senador Alan Henrique, como para todos os outros, pedindo, que eu acho que é hora de união. O problema, todos sabemos que tem. Eles que são políticos sabem muito mais porque andam no ramal todo dia. Estão aí no trecho. Estão no trecho. Então é uma realidade que é real. O que foi mostrado é o Acre, é a Amazônia, com os problemas que temos. Mas temos a consciência que esse desafio é necessário vencer e superar. E só podemos vencer e superar com união. Não daqueles dos contras que aproveitaram, os oportunistas do momento, aproveitaram a matéria para dizer que na nossa época tudo era perfeito. E quem é acriano sabe Nunca que foi. nunca foi. Não, nunca foi. Os desafios estão postos. Nunca foi, pra porque todos, eu conheço. né? E aqui eu não estou aqui fazendo politicagem, não citando, preciso fazer, que eu não sou nem político. vai continuar tendo. E quando nós sairmos, vai continuar tendo. Porque a educação, com certeza, Astélio, é uma área que sempre terá problemas. Secretário, nós vamos ter que fazer um intervalo, mas eu vou deixar no ar aqui uma reflexão e uma pergunta. A gente sabe que recentes pesquisas apontam, que aí a gente está na superfície do problema, agora eu quero aprofundar. A gente sabe que recentemente pesquisas apontam que do governo do Estado, governo Gladys Cambeli, uma das áreas que é mais bem avaliada, ou melhor avaliada, é a educação. Você acha que tem alguma questão política? Ano que vem tem eleição. Tem alguma questão aí ou não? Eu vou deixar a reflexão e a pergunta para o secretário responder no segundo bloco, porque a gente sabe que tem